Dependendo de como é o seu trabalho e do tempo em que você está nessa empresa, pode ser que a sua hérnia de disco seja enquadrada como uma doença do trabalho. E nessa situação, você pode ter vários direitos, como estabilidade no emprego e indenizações por danos morais e materiais. Mas para que isso aconteça, o trabalho precisa ter agido diretamente no curso da sua doença. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quando é que a justiça reconhece a hérnia de disco como uma doença do trabalho. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo o que o seu patrão não quer que você saiba. Indo direto ao assunto, é importante que você saiba que a regra geral é que a hérnia de disco não é considerada como uma doença do trabalho. E nem adianta ficar com raiva de mim, porque eu tô aqui para te ajudar, mas eu preciso falar a verdade e te mostrar o que tem na lei. Calma, que já já as coisas vão fazer sentido. Confia em mim. A Lei 8.213 de 91, lá no artigo 20, parágrafo 1º, a linha A, diz expressamente que não são consideradas como doenças do trabalho as doenças degenerativas. Presta bem atenção aqui. A lei está dizendo que as doenças degenerativas não são consideradas como doenças do trabalho. E assim, você pode pesquisar aí em todo canto que você vai ver que a hérnia de disco é uma doença degenerativa. Novamente, isso não vem da minha cabeça e não adianta ficar com raiva. Basta perguntar ao seu médico ou pesquisar aí na internet. A hérnia de disco só não será considerada degenerativa quando ela for causada por uma lesão direta, como por exemplo se você sofreu uma pancada na coluna ou sofreu um acidente que atinge ali a sua coluna. Juliana, então quer dizer que eu só vou ter direito se a minha hérnia de disco foi causada por um acidente assim? Não. E é aqui que entra o pulo do gato e é agora que você vai voltar a gostar de mim. O artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213 de 91, diz uma coisa que vai nos ajudar muito. Ele diz que se equipara a acidente de trabalho aquele acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou para a perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Presta bem atenção aqui. Isso aqui está dizendo que um acidente ou uma doença que não foi causado pelo trabalho, mas que o trabalho contribuiu diretamente, é equiparado a acidente de trabalho. Tá entendendo o que essa lei está dizendo? Isso aqui é o que a gente chama de concausa. E olha só que maravilha! É justamente aqui que a hérnia de disco vai se enquadrar. Então, não é que a hérnia de disco é uma doença do trabalho. Ela pode ser considerada uma doença do trabalho, desde que o trabalho tenha contribuído diretamente para você adoecer. Juliana, e quando é que isso vai acontecer? Segundo a lista das doenças relacionadas ao trabalho, a hérnia de disco pode estar ligada ao trabalho com manipulação manual de carga, que é basicamente você pegar muito peso, movimentos articulares repetitivos, que é você ficar ali se abaixando várias vezes ao dia, posições forçadas, que é quando você fica numa postura ali forçada durante o trabalho, e vibrações, como por exemplo no caso de um motorista de ônibus. E aí, o que você precisa pensar é que se no seu trabalho tiver essas coisas que eu falei, tem chances de o seu trabalho ter contribuído com o seu problema, mas vai depender de uma análise bem mais profunda. Imagina comigo, você passou 10 anos trabalhando em vários outros lugares, pegando peso, ficando com a postura errada, e aí você nunca teve problema. Tudo bem, só que agora você passou 6 meses em uma nova empresa, que você nem fazia tanta força assim, mas o problema apareceu justamente nessa nova empresa. Aqui foi só o momento em que a doença apareceu que coincidiu com o seu trabalho nessa empresa há apenas 6 meses. Agora vê só esse segundo caso. Olha só a diferença. Você tem 22 anos de idade, super novo, e aí você desenvolve uma hérnia de disco, sendo que você trabalha há 3 anos como expedidor em uma fábrica de eletrodomésticos e você tá lá toda hora movimentando geladeira, freezer, coisas bem pesadas. Aqui a conversa muda. Aqui já tem uma grande chance desse problema estar relacionado ao seu trabalho. Concorda? O que você precisa pensar é o seguinte: se não fosse o trabalho, essa hérnia poderia até ter aparecido em algum momento, mas não agora. Aliás, você não precisa só pensar sobre isso. Você tem que conversar com um médico que te acompanha sobre isso. Pergunta para ele se realmente a doença está ligada ao trabalho e se o trabalho contribuiu para que você adoecesse. Isso aí já vai te dar uma luz. Mas na prática mesmo, existem 3 órgãos em 3 momentos diferentes
que podem confirmar se a sua hérnia de disco é uma doença do trabalho. Em um primeiro momento, pela própria empresa, através do SESMIT. Em um segundo momento, pelo INSS, ao se afastar do trabalho. Ou, em um terceiro momento, na Justiça do Trabalho. Vamos lá entender isso tudo melhor. Você sabe que as empresas são obrigadas a fazer exame de saúde na admissão do empregado e periodicamente. Se você já está trabalhando há algum tempo nessa empresa, com certeza já passou por um desses exames ocupacionais. Durante esses exames, é possível que o setor de medicina do trabalho da empresa reconheça a relação da sua doença com o trabalho. Isso também pode acontecer no momento em que você entrega o atestado com o diagnóstico da hérnia de disco para a empresa. Quando a empresa reconhece isso, é obrigação dela emitir a CAT em até 24 horas. Mas eu já vou te adiantando que isso quase nunca acontece. Dificilmente uma empresa vai reconhecer isso voluntariamente e emitir a CAT. Então, cabe ao INSS, em um segundo momento, analisar a relação da doença com o trabalho. Isso vai acontecer no momento em que você precisar ficar mais de 15 dias afastado. Nesse momento, você vai ser encaminhado ao INSS e passar por uma perícia médica. Quando você passa por essa perícia no INSS, o médico pode reconhecer a sua doença com o trabalho e até emitir a CAT. O que eu recomendo que você faça é que quando a empresa não reconhecer sua doença como uma doença do trabalho, que você procure o sindicato da sua categoria e também o Sereste mais próximo aí da sua casa. Tanto o sindicato como o Sereste podem te ajudar muito com a emissão da CAT. Só para você saber, Sereste significa Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E lá, eles tratam de questões relacionadas à saúde do trabalhador, fazem acolhimento e orientações de trabalhadores doentes, fazem fiscalização nas empresas, então é bem legal que você dê uma passadinha por lá. E só lembrando, o Sereste é um órgão público, então você não vai precisar gastar nada com isso, tá bom? Mas voltando aqui, se você foi lá para o INSS, levou toda a sua documentação, mas ele também não reconheceu a sua doença como ocupacional, cabe à Justiça do Trabalho, em um processo movido por você, contra a empresa, fazer esse reconhecimento. Isso vai ser feito por um perito médico indicado pelo juiz e ele basicamente vai seguir os seguintes passos. Primeiro passo, confirmar que você está doente. Segundo passo, excluir outras causas. Terceiro passo, apurar a existência de fatores de risco no trabalho. E quarto passo, analisar se esses fatores podem ter levado ao teu adoecimento. Agora a gente vai entender melhor cada um desses passos. Em primeiro lugar, o perito vai conferir a sua documentação médica e confirmar se você realmente tem uma hérnia de disco. Depois disso, ele vai investigar o que causou esse problema, principalmente se ela foi resultado de fatores externos ao seu ambiente de trabalho, como por exemplo, acidentes, lesões ou mesmo condições médicas pré-existentes. Se o médico perito excluir esses outros fatores, ele vai iniciar a análise dos fatores no trabalho e se eles podem ter agido causando o adoecimento. Se constatar que existem fatores no trabalho que podem estar ligados ao seu adoecimento, ele vai reconhecer o nexo entre a doença e o seu trabalho. Isso aqui, gente, é um super resumo, tá certo? Na prática, esse exame é uma tarefa bem mais difícil. E aí, vamos lá. O que você precisa ter em mente na prática é que se você acredita que a sua hérnia de disco está diretamente ligada ao seu trabalho, procure reunir o máximo de documentos que confirmem isso. Peça ao seu médico para elaborar um relatório relacionando a sua doença com o trabalho e registre o máximo de evidências de que você estava exposto a condições inadequadas de trabalho. Tire fotos, vídeos, junte tudo o que puder para mostrar as condições de trabalho inadequadas. Outra coisa que você pode conferir é se existe uma relação epidemiológica entre a atividade da sua empresa com a hérnia de disco. Juliana, embaralhou tudo agora. Que conversa é essa? Gente, o INSS mantém uma lista de doenças que comumente afetam certas profissões. Essa lista, essa relação, é chamada de NTEP, ou Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Eu vou deixar aqui na descrição as atividades que têm essa relação epidemiológica com a hérnia de disco. Se a sua atividade está nessa lista e você já está trabalhando há um bom tempo nessa empresa, há grandes chances de realmente a sua doença ser uma doença ocupacional. Se a sua hérnia de disco for reconhecida como uma doença ocupacional, você pode ter diversos direitos,
tanto trabalhistas quanto previdenciários. Vamos passar aqui pelos 10 principais direitos de quem tem hérnia de disco em decorrência do trabalho. O primeiro é o auxílio-doença acidentário. O segundo é receber o FGTS enquanto estiver afastado pelo INSS. O terceiro é ter a estabilidade no emprego. O quarto é sair da empresa sem prejuízos caso eles não corrijam os problemas. O quinto, sexto, sétimo e oitavo são receber indenizações por danos morais, materiais, existenciais e lucros cessantes. O nono direito é receber o auxílio acidente e o 10º é receber a aposentadoria por invalidez. E aí vamos lá. Você não vai receber todos esses direitos pelo simples fato de ter uma hérnia de disco, tá certo? Cada um deles possui condições específicas. Eu falei sobre cada um desses direitos nesse vídeo aqui e eu recomendo que você assista. Eu também vou deixar aqui a nossa playlist sobre hérnia de disco no trabalho. Mas antes, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.